Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu resolvi gravar esse vídeo para transmitir a minha solidariedade a todos os parentes e amigos das vítimas do trágico acidente que aconteceu ontem, envolvendo um micro-ônibus de São Pedro e um ônibus de Piúna. O acidente vitimou pelo menos 6 pessoas, deixando 3 feridos. Essas pessoas, incluindo o motorista, essas pessoas eles estavam indo a Rio Claro fazer exames. Que serviço esse que a nossa prefeitura não oferece. Quero aqui, não vou politizar e não estou usando esse caso, viu, como pretexto político e etc. É sabido por todos, quem acompanha a minha rede social sabe que há mais de 10, 12 anos eu venho cobrando do poder público a possibilidade de buscar recurso para oferecer esse atendimento à população de São Pedro. Já fiz requerimento, protocolei, mandei para a prefeitura, já gravei vários vídeos. Alguns munícipes apoiam a minha ideia, outros dizem que do jeito que tá bom, mas o fato é, pessoas perderam a vida por São Pedro não oferecer tratamento ambulatório aqui na nossa cidade. Recentemente eu tive uma reunião com o pessoal, com os companheiros do meu partido. Nós estávamos discutindo justamente a saúde de São Pedro. E lá eu externei essa mesma opinião, a vontade de que São Pedro precisa urgente olhar para o futuro e fazer com que a nossa gente, o nosso povo, principalmente os mais pobres, porque os ricos eles podem pagar, eles têm plano de saúde, mas tem atendimento digno aqui em São Pedro. Todas as obras, todas as conquistas envolvendo, recentemente, de 10, 12 anos para cá, envolvendo a saúde, por exemplo, no caso, hoje especificamente a saúde, foram através do PAC. Foram 5 PSF, UBS, creches, escola, a UPA mesmo, do PAC. O nosso prefeito, hoje, a prefeitura hoje tem um orçamento de quase 240 milhões de reais para uma cidade do porte de São Pedro, que se aproxima de seus 40 mil habitantes, é um valor considerável, alto. É alto, um valor alto. Isso é a arrecadação do município. Mas é sabido por todos que vários deputados mandam emenda parlamentar para São Pedro. Que, ou seja, não entra nesse bolo. Não entra. Recentemente nós tivemos várias emendas, inclusive a professora Bebel mandou emenda para cá, várias emendas. O deputado Vicentinho, agora nós pedimos ao deputado Vicentinho uma emenda para construir aqui em São Pedro um centro de hemodiálise. Aqui, para atender a demanda de São Pedro. Nós temos mais ou menos 52 pacientes que precisam fazer esse tratamento. Mas esse centro, ele não vai atender só São Pedro. Ele vai atender aqui a cidade próxima, Torrinha, Brotas, Água de São Pedro, Charqueada, Santa Maria da Serra. Ou seja, eu venho brigando há anos para que São Pedro consiga buscar, junto ao governo estadual, ao governo federal, e verbas para construir uma AME aqui em São Pedro. Isso é possível, através de um consórcio com várias prefeituras, e São Pedro ser o centro aqui, a referência, o lugar onde será construída, que é por ser a cidade de maior porte aqui da micro-região. Mas parece que isso não é de interesse do poder público. Por quê? Vou explicar por quê. Muitos vereadores aqui só se elegem fazendo favorzinho para um e para outro. Ah, deixa que eu consigo marcar tua consulta, eu consigo marcar teu exame, eu consigo fazer isso. E vai aprisionando o povo. E o povo fica refém dessa gente, dessa canalice que eles fazem com o povo. Porque, na verdade, é canalice. Eles aprisionam o povo, colocam a vida das pessoas em risco, em nome do poder, do dinheiro, do mandato. Isso chega a ser criminoso. Criminoso. Eu não vejo um
político aqui de São Pedro defender a ideia de que São Pedro tem um centro de tratamento aqui avançado para fazer exames mais complexos, para fazer que tenha mais especialização médica. Por exemplo, se você precisar de um dermatologista, São Pedro não tem. No sistema de saúde aqui, no sistema único de saúde não tem. Eu já fui marcar várias vezes. E a resposta é não, tem que marcar para outra cidade, Rio Claro, outra cidade fora. Aqui não tem. Tá entendendo? Aí você espera 1 ano, 2 anos para conseguir passar com o médico. Aqui não tem um centro de oncologia. Então as pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, quimioterapia, radioterapia, viu? Precisa ter um centro aqui especializado para fazer esse tratamento aqui em São Pedro. Não tem que necessariamente pegar transporte para ir para Piracicaba, Limeira. Eu perdi meu pai em 2013. Meu pai fez 24 quimioterapia. A gente tinha que sair de manhã cedo, madrugadinha. Ele já debilitado, levar para Piracicaba, ficar lá até não sei que horas. Viu? Tinha vezes que marcava para tarde, nós saímos lá já estava escuro. Viu? Isso é descaso. São Pedro pode oferecer. Quanto custa para fazer um centro desse? De tratamento, por exemplo, para câncer. Quanto custa? São Pedro não tem dinheiro? Vamos buscar o dinheiro. Agora o que não pode é nós normalizar as coisas. O ano passado, há 2 anos atrás, mais ou menos, nós perdemos um amigo querido aqui do Alpes, tá entendendo? Vítima de um acidente. Queimou, teve 70% do seu corpo queimado. Ficou aqui 6 ou foi 8 dias esperando uma vaga no hospital de queimado aí para fora. Quando conseguiu, ele já estava com o corpo todo infeccionado, já não tinha mais jeito, veio a falecer. Agora eu pergunto para você, que está me ouvindo, que está me vendo, viu? Se fosse o filho do prefeito, se fosse o irmão, a mãe, o pai do prefeito, do vereador, ele tinha ficado aqui 5, 6 dias esperando, 1 semana esperando. Não tinha, porque aí eles davam um jeito. Eles davam um jeito. Mas o pobre pode ficar. O pobre pode. Sabe por que o pobre pode ficar? Porque eles tratam pobre como se fosse um lixo. Eu me coloco, porque várias vezes eu precisei do sistema de saúde. Eu tive que recorrer a amigos, um influente, para pedir ajuda. Falou, me ajude. Eu preciso transferir minha mãe. Uma vez minha filha ficou 7 dias em Piracicaba, mas se não fosse influência de amigo, eu não teria conseguido. E não é certo isso. O correto é ter atendimento para todos. Para todos. Mas isso não interessa para eles, porque se todo mundo tiver tudo o que precisa, eles não vão ter como fazer aquela barganha com o voto. Porque eles usam o povo como se fosse uma moeda, como se fosse um número. Ou seja, o voto é uma moeda de troca. Então você vota em mim que eu te faço tal favor. E vai aprisionando as pessoas. É triste o que aconteceu em São Pedro. O prefeito decretou luto por 3 dias. Mas isso não traz a vida das pessoas de volta. Para perguntar para os parentes das vítimas, viu? O que eles acham de ver hoje seus parentes lá no caixão sendo velado, coisa que poderia ter sido evitado. Ah, foi uma tragédia, foi um acidente. Sim, foi um acidente. Mas se esse tratamento fosse oferecido aqui em São Pedro, viu? Não precisava esses pacientes correr o risco nas estradas. Quantos mais vão perder a vida? Quantos mais vão ter que enfrentar esse risco, viu? Se envolver em acidente, para que o nosso poder público, o prefeito e a Câmara Municipal tome providência. Porque não é possível. Uma cidade com orçamento do tamanho de São Pedro, é uma cidade pequena, mas o orçamento é muito bom. Nós temos aqui vários parlamentares, não só do PT, de vários partidos, que mandam emenda parlamentar para São Pedro. Tanto é que gastaram aí praticamente 3 milhões na rodoviária. Com esse dinheiro daria para fazer um centro top. Um hospital bom, de verdade. Viu? Equipamento você compra, tem dinheiro para isso. Você consegue financiar. É só apresentar o projeto que o governo federal financia. Pega vários deputados, une emendas, joga para a saúde e compra os equipamentos. Tem vários meios, tem vários mecanismos. Você está entendendo? Tem vários mecanismos. O que falta é boa vontade, é amor ao próximo. Porque parece que se
eles não querem o bem-estar da população. Eles querem que a população viva de migalhas. Para quê? Para manter o povo no cabresto. Para manter o povo no cabresto, fazendo aqueles favores. Eu vejo pessoas aí, eu vou votar no tal prefeito porque ele deu emprego para minha filha, deu emprego para meu filho. Aí você vai ver um emprego R$ 1.500, R$ 1.600. Não é assim que se administra a cidade. Você não tem que pensar numa pessoa, você tem que criar mecanismos para atender toda a população de São Pedro. No caso de São Pedro, toda a população. Está entendendo? Ou você administra para todos, está entendendo? Ou você simplesmente causa um caos para uma boa parcela da população. Se não, digamos assim, quase toda a população. Porque quem pode pagar não se aperta. Um exame, eu vou fazer um exame, custa R$ 500, eu vou lá e pago. Agora, se eu não posso pagar, como é que eu vou pagar isso? Eu vou ter que esperar. A pessoa que está com doença grave não pode esperar. Vai esperar para quê? Para a doença se alastrando? Aí quando chega lá já não tem mais jeito, mas não tem mais cura? Então, esse vídeo é só um desabafo. Até quando nós vamos conviver com isso? Porque eu moro aqui em São Pedro, eu cheguei no dia 1º de agosto de 1992. Eu era rapazinho. E a gente convive com isso. Não muda. Entra um prefeito, faz uma coisinha. Entra outro, desfaz aquilo lá. Entra um outro, faz um pouquinho. E fica essa guerra política para mostrar quem fez e quem não faz. Viu? Mas na verdade, o povão mesmo fica aí a mercê. Fica a mercê da vontade de políticos criminosos, digamos assim. Não estou aqui fazendo acusações, não. Estou dizendo criminosos, eu não estou usando um termo aí de forma aleatória. Porque o que aconteceu aí ontem poderia ter sido evitado. O que aconteceu com o meu amigo lá no passado, viu? Que teve seu corpo queimado, poderia ter sido salvo a vida dele. Mas por São Pedro ser deficiente na saúde, tem grandes deficiências, e não buscar melhorias, essa é a verdade. Acontecem essas coisas. Por exemplo, essa semana, há uns 15 dias atrás, vibrou, dia 1º de julho, pediatra na UPA. Mas, pô, a UPA já tem praticamente 12 anos que está funcionando. Agora que vai ter um pediatra? Esses 12 anos, a primeira criança que poderia ter sido atendida, hoje é um pré-adolescente. Então, o fato é, o povo precisa parar de pedir favor a político e começar a cobrar os políticos. Porque político é empregado do povo. O que aconteceu ontem serve de exemplo, tá entendendo? Para o que pode acontecer amanhã. Porque imagina a cabeça desses familiares, viu, que viu seus entes queridos entrar no micro-ônibus para fazer exames, talvez exames não tão graves, mas aqui não oferece, eu não sei, mas e de repente ver os seus entes, seus familiares voltando dentro do caixão. Um acidente trágico, da forma que foi. É triste, é lamentável, mas isso eu garanto para vocês, pode ser evitado. Com ação, com boa vontade, com determinação. Eu quero ver os vereadores ir na casa dos parentes agora e dizer, me desculpe, eu poderia ter evitado isso. Quero ver o prefeito fazer isso. Chegar lá e falar, me desculpe, eu tenho uma parcela de culpa. Eu não provoquei um acidente, mas eu tenho uma culpa. Eu poderia ter evitado isso. Não vão. Sabe por que não vão? Porque são covardes. Fica aqui meu desabafo. E que Deus conforte o coração de cada um dos parentes e amigos dessas vítimas. E eu peço a Deus que isso não se repita. Não volte a acontecer. Um abraço. Fiquem todos com Deus.